Nessa videoaula eu vou te ensinar a alterar tanto aqui o seu logotipo quanto essa imagem aqui do trator. Mas antes disso, em primeiro lugar, apenas te agradecer por ter adquirido esse material. É por causa de pessoas como você que a gente está desde 2014 na Escola da Prevenção criando materiais, e o fato de você e outros colegas no Brasil inteiro e também no mundo adquirirem os nossos materiais é que permite que a gente continue empreendendo, continue trabalhando na área de segurança do trabalho. Então, sinceramente, muito obrigado. Bom, sem mais delongas, o objetivo nesse vídeo, como eu disse, é falarmos sobre imagens. Bom, vamos lá. Para você alterar essas imagens aqui, primeiro você precisa ter escolhido a imagem que você deseja colocar aqui. Eu vou começar aqui pelo insira seu logotipo, porque eu já tenho aqui no meu computador a logomarca da Escola da Prevenção, eu vou colocar ela aqui. E logo na sequência a gente vai falar do trator, e aí para isso eu vou fazer uma pesquisa no Google. Bom, o jeito mais simples e o jeito que eu recomendo de você alterar a sua logomarca é clicando sobre a imagem, depois você clica com o direito do mouse, alterar imagem desse dispositivo, e aí eu vou aqui na minha pastinha onde eu sei que está a logomarca da Escola da Prevenção, e vou aqui pegar um arquivo aqui. Uma coisa importante que você precisa prestar atenção é não coloque um arquivo com um tamanho muito grande. Então, por exemplo, esse que eu estou olhando aqui tem 1,66 MB, é muito grande. Esse aqui, 15K, mas está muito pequeno. Eu vou escolher um intermediário aqui. Ó, 236K, um arquivo do tipo PNG. Vou pegar esse aqui, deixa eu ver esse aqui, PNG menor. Ah, esse aqui também tá bom. Inserir. Pronto, ele insere a logomarca aqui para mim, tá? Perceba que ele insere numa proporção já próxima à proporção que estava a imagem anterior. Essa é a vantagem de você usar esse método para trocar a sua logomarca, porque se eu tivesse simplesmente inserido uma imagem no Excel, ele vai inserir no tamanho original da imagem. E depois você pode fazendo aqui pelas pontas, sempre pelas pontas. Perceba que se eu arrasto de um jeito não muito interessante, ele muda a proporção da imagem. Deixa eu voltar como estava antes e te ensinar um outro truque. Para você alterar o tamanho da imagem sem mudar a proporção, você vai apertar no seu teclado o Shift. Estou mantendo a tecla Shift apertada e agora estou tentando arrastar, ó, pelas pontas, e ele preserva a proporção. Se eu solto o Shift e tento arrastar pelas pontas, ó, ele muda a proporção da imagem. Ctrl Z para voltar, ok? Então sempre com o Shift apertado, arrastando pelas pontas, principalmente quando for logomarca, para não perder a proporção da imagem, ok? Então você aprendeu a alterar a logomarca. Deixa eu voltar aqui como estava antes. Agora vamos falar dessa imagem aqui, tá? O detalhe interessante dessa imagem é que ela tem o fundo transparente. Isso faz com que a gente tenha que prestar atenção em alguns detalhes. Mas mesmo que você tenha uma imagem sem fundo transparente, eu vou te ensinar um jeito também de fazer ficar interessante isso aqui. Bom, eu vou lá no Google. Ideal, pessoal, é que você use uma imagem que de alguma forma se comunique com a empresa onde você está fazendo o trabalho. Mas se a empresa não te disponibilizar isso, você pode tentar pegar alguma coisa no Google que tenha a ver com o trabalho daquela empresa. Eu vou vir aqui, já vim aqui no Google, digitei trabalhador rural, ok? Tem essas imagens aqui. E vou escolher uma aqui aleatoriamente, vou pegar essa. E vou clicar com o botão direito no mouse, salvar a imagem como? Para poder salvar ela no meu computador. Então eu já estou com ela aqui salva no meu computador. Vou voltar aqui no Excel, clico com o direito sobre o trator, alterar imagem, este dispositivo, downloads, inserir.
Perceba que como ela não tem o fundo transparente, ela se sobrepõe a esse fundo cinza aqui da planilha. Nesses casos, o que você vai fazer? Você pode tentar fazer alguns efeitos sobre a imagem. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a imagem dentro dessa minha caixa quadrada. Então eu vou apertar o Shift, vou pegar pela ponta, vou arrastar aqui. E agora eu vou arrastar a imagem aqui para dentro, certo? Depois eu vou usar alguns efeitos que já tem embutido no Excel. Clico com o direito, formatar imagem, efeitos artísticos. Nessa caixa de texto aqui de formatar imagem, tem várias opções aqui. Eu quero te mostrar essa aqui, ó, efeitos artísticos. Ela aplica vários efeitos diferentes aqui sobre a imagem que dão um resultado interessante. Você pode brincar com esses efeitos e selecionar aqueles que você acha mais legal. Isso quando a empresa não te disponibilizar a imagem que você vai usar aqui. Então é algo que você pode fazer a seu gosto. Estou dando Ctrl Z agora para voltar lá no meu tratorzinho. Esses efeitos artísticos, então, é algo que você pode usar quando você não tiver uma imagem de fundo transparente. Eu já fui aqui no Google também e pesquisei por uma imagem transparente. Como é que você faz isso no Google? Estando no Google Imagens, né, você vai vir aqui em ferramentas. O meu está em inglês, está escrito Tools, mas o seu provavelmente aqui vai estar escrito ferramentas, vai estar em português. Você vai clicar aqui em ferramentas e aqui onde está cor, nessa segunda opção vai estar cor, você clica aqui e seleciona a opção transparente. Aí o Google vai te mostrar só as imagens de fundo transparente. Então eu peguei essa opção aqui. Tá, já salvei ela aqui no meu computador. Quando você seleciona uma imagem de fundo transparente e o Google Imagens mostra essa caixa, perceba que aqui no fundo ficou como se fosse um xadrezinho, né, branco e cinza. Isso aqui é um indicativo. Onde tiver isso aqui é fundo transparente. Então já salvei essa imagem aqui no meu computador, ela está aqui já. Eu vou colocá-la aqui usando o mesmo processo de alterar a imagem desse dispositivo. Está aqui a imagem, inserir e pronto. E aí fica uma imagem bem legal. E aí de novo eu vou usar o Shift pela pontinha e vou colocar ela aqui, posicionar onde eu desejo, ok? Muito bem, seja bem-vindo de volta nessa videoaula. O tema é como imprimir o seu PGR. Eu decidi gravar essas videoaulas sobre imprimir. Eu sempre tenho falado também nos meus materiais sobre como imprimir, porque eu percebi que muita gente tem essa dificuldade. Então, por isso que eu incluo essas aulas aqui também. Bom, o modelo de PGR-TR, ele já está formatado para impressão. Então, se você... Eu sempre uso o teclado porque eu acho mais rápido. Ctrl P, que é o atalho para abrir a visualização de impressão. Tá? Mas você também pode vir aqui por arquivo, imprimir e vai dar no mesmo lugar, tá? Eu só acho o atalho mais rápido. Como você pode ver, a capa está formatada aqui para impressão, tá? Todas as abas aqui, até aquelas que não precisam imprimir, eu já deixei formatado para impressão. A aba mais importante, ou as abas mais importantes, e também talvez as mais chatas de imprimir, são o inventário e o plano de ação. O inventário até mais, porque o inventário é grande. Vou dar Ctrl P aqui no plano de ação para você ver que ele já está formatado também para imprimir em uma página. Tá? Mas as simulações que eu quero fazer com você, aqui no inventário, elas
elas precisam ser feitas aqui no inventário porque o inventário é o maior, né? É a parte que tem mais informações e é o que o pessoal tem mais dificuldade de imprimir. Vou dar Ctrl P aqui. Você vai ver que ele está já configurado para imprimir até a parte da avaliação dos riscos aqui pela direita. E ele já está saindo certinho aqui em 7 páginas. Tá? Ok. Voltando aqui. Bom, o que eu quero propor aqui? Eu vou zerar ou resetar, reiniciar as configurações de impressão aqui do inventário. Tá? Então eu vou vir aqui no menu Layout da página, vou vir aqui em Área de Impressão, limpar a área de impressão. O que é a área de impressão? É um comando que a gente dá para o Excel dizendo, olha, eu quero que você imprima aqui só essa parte. E aí eu vou dar meu Ctrl P de novo, para você entender o que vai acontecer. Perceba que ele trouxe aqui outras colunas que existem na planilha. Essa coluna aqui mais à direita eu vou explicar em outra aula, mas ele basicamente desconfigurou meu Excel todo. Desconfigurou a minha impressão. Ficou bem ruim de trabalhar dessa forma. Tá? Depois, em aula posterior, eu acabei pegando um detalhe aqui. Percebe que a formatação aqui está um pouco diferente. Vou selecionar uma célula anterior, pincel de formatação e vou resolver aqui. Pronto. Aqui também é a mesma coisa. Às vezes na hora que a gente copia não presta muita atenção e acaba... Ok. Bom, então voltando aqui, ele desconfigurou totalmente aqui a minha impressão, tá? Então, o que eu vou ensinar você nessa aula é como que você melhora a impressão do seu inventário. Primeira coisa, o inventário, para você entregar para o seu cliente, ele foi pensado para você imprimir só até essa parte aqui de avaliação de riscos. Essa diretriz para o plano de ação, eu coloquei aqui mais para me ajudar quem está montando o inventário, já pensando no plano de ação, mas eu não pensei isso aqui para mostrar para o cliente. O que isso aqui traz basicamente é a resposta da matriz de risco. Se você olhar aqui na matriz de risco, ela, de acordo com o nível de risco, ela vai trazer uma resposta, que é basicamente essa parte que está aqui, ó. Tá? Então é isso aqui que traz. Eu não pensei, quando eu montei esse modelo de inventário, eu não pensei que isso aqui iria para o cliente, mas alguns alunos meus acharam interessante mostrar isso aqui para o cliente também. Mas aí fica como uma opção sua. Então, se você quiser parar aqui na avaliação de riscos, você tem que marcar a área de impressão terminando na coluna N. Se você quiser incluir a diretriz para o plano de ação, você tem que terminar na coluna P. Qual é o problema? O inventário, ele é uma matriz com muitas colunas aqui, né, nesse sentido horizontal. Quanto mais coisas você colocar, menor vai ficar a letrinha na hora de você imprimir. Mais difícil vai ficar para você imprimir. Então, você tem que ser bastante criterioso na hora de você selecionar o que você vai querer que apareça no teu inventário. Quanto mais colunas você colocar, mais difícil vai ser de imprimir. Tá? Então, eu vou selecionar só até a coluna N. Se você quiser até a coluna P, você seleciona aí na sua simulação aí. Primeiro eu vou lá na célula 1, selecionei a célula 1, depois eu vou lá no final da planilha, ok? Vou apertar o Shift aqui no meu teclado, apertar e manter apertado, e vou clicar aqui um pouquinho abaixo aqui do final,
Então eu selecionei da célula 1 até essa célula aqui que parece ser a N120-133. E aí, selecionada a área de impressão, eu vou lá naquele meu menu layout da página, área de impressão, definir a área de impressão. Pronto, eu acabei de dizer para o Excel o seguinte: Excel, só quero imprimir isso daqui. Então tudo que está fora dessa área ele não vai imprimir para mim. Ctrl P. E aí ele volta a trazer isso aqui de uma forma melhor. Outro detalhe muito importante é essa opção aqui, configurar página. Ela é essencial para você imprimir corretamente o teu inventário. Perceba que aqui eu já tinha selecionado a opção retrato e ajustar para uma página de largura por 10 páginas de altura. Geralmente, quando você está fazendo isso aqui pela primeira vez, o Excel vai trazer a opção retrato e aqui ele vai estar desse jeito. Ajustar para 100% do tamanho normal. Deixa eu dar um OK aqui. Perceba que agora ó, ficou totalmente desconfigurado. Ele iria imprimir 27 folhas de papel. É o que está me mostrando esse indicador aqui de baixo. Então, essa opção, além daquela opção de definir a área de impressão, essa opção configurar a página também é muito importante. Aqui que você controla que ele vai imprimir em paisagem, ou seja, com o papel deitado. E aqui no dimensionar, você controla quantas páginas vai ter. Você força para que caiba todas as colunas numa página só. Você vai clicar aqui e vai forçar para que tenha uma página de largura por quantas páginas quiser de altura. Aqui você pode botar qualquer número, pode botar 50, porque o que vai limitar a quantidade de folhas que ele vai imprimir é o tamanho das colunas. Quanto menos colunas tiver, menos folhas vai sair no final. Então eu vou dar OK. Ele vai voltar aqui a ter 7 páginas, que foi o que a gente tinha visto antes. E dessa forma você consegue entregar para o cliente ainda com uma fonte, um tamanho de fonte que seja razoável. Quanto mais colunas você colocar aqui, mais o Excel vai ter que espremer, logo a fonte irá ficar menor. O segredo disso daqui é você conseguir poupar espaço nesse sentido. Quanto mais você conseguir poupar, melhor. Tudo bem? Então essas foram as dicas em relação a como imprimir a planilha. E na próxima aula eu quero fazer com você, agora que a gente já falou sobre como trocar a imagem e como imprimir, que é o que geralmente os meus alunos, muitos alunos acabam tentando fazer primeiro, no impulso de já sair usando a planilha. Na próxima aula eu quero falar sobre as abas do PGR-TR de uma forma geral, para então só na próxima aula falar sobre essas colunas ocultas aqui e o que elas fazem. Muito bem, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a estrutura ou as abas aqui da nossa planilha modelo de PGR-TR. O que eu chamo de abas? Essa sequência aqui de abas que nós temos aqui no nosso Excel. As abas do modelo de PGR-TR, elas buscam fazer duas coisas. Em primeiro lugar, atender às exigências da NR31. Em segundo lugar, fazer a matriz funcionar, ou melhor, fazer a planilha funcionar. Eu estava olhando para a aba matriz e falei matriz. Mas, então, por exemplo, a própria matriz de risco, ela é necessária para fazer o inventário e o plano de ação funcionar. O plano de ação não funcionaria sem a matriz de risco. Então, como eu estava dizendo, são abas que fazem duas coisas, atendem a NR31 e fazem a planilha funcionar. Bom, nós temos aqui, nessa aba chamada início, o que seria a capa do nosso PGR-TR e também a estrutura de navegação.
quando eu fiz o pendrive PGR na prática, eu comecei as minhas videoaulas falando sobre a estrutura dessa planilha. E agora, quando eu fiz o pendrive PGR-TR NR31, eu comecei falando sobre como trocar a logomarca e como imprimir. Curiosamente, isso provavelmente foi influenciado pelo fato de que muitos alunos, no ímpeto de usar a planilha, tentaram logo colocar sua logomarca e imprimir o material. Então, acho que na minha mente ficou esse reflexo de primeiro ensinar isso antes de falar da estrutura da planilha. Mas não tem problema, aqui na aula 3 a gente já vai tocar nesse ponto. Bom, nós temos aqui a navegação, são esses botões aqui, que você pode usar para navegar na planilha toda. Aqui na aba Observações, são algumas observações que eu gostaria que você se atentasse, como, por exemplo, que cada empresa tem a sua particularidade. Então, cabe ao profissional de segurança do trabalho fazer as adaptações necessárias aqui nas informações do nosso modelo. Aqui na aba Cadastro, eu procurei, aqui está um pouco diferente do PGR na prática, porque eu tentei fazer com que isso daqui ficasse mais parecido com aquela ficha do CNPJ que você pega no site da Receita Federal. Então eu tentei seguir mais aquele padrão. Então eu fiz uma simplificação aqui. Eu particularmente gostei mais desse layout aqui do cadastro. Na parte de expostos e atividades, o que você tem que colocar aqui são os cargos e funções que tem na empresa, número de empregados, em que prédio principalmente eles trabalham, uma descrição da atividade. Aqui mais abaixo tem o totalizador dos expostos. Uma dica que eu te dou, sempre que você precisar inserir uma função que não está aqui, você procura fazer isso sempre pelo meio. Sempre que você for inserir linhas na planilha, procura fazer pelo meio. Por quê? Perceba que aqui tem uma fórmula que totaliza, tem uma soma. Se eu for inserir uma linha aqui, essa soma ela vai continuar travando, parando aqui na linha 15. Enquanto que se eu inserir uma linha aqui, a fórmula vai autocorrigir. Então perceba que a minha fórmula está buscando até a linha 15. Então eu selecionei a linha 15, clicando aqui sobre essa partezinha cinza, clico com o direito do mouse, inserir, e ele inseriu uma linha entre, né, o coordenador de turma e o rurícola. De tal maneira que se eu colocar qualquer coisa aqui, vai atualizar. Então se eu botar uma pessoa aqui, vai passar para 92, o total de expostos, viu? Por quê? O que aconteceu? Como eu inseri entre a fórmula aqui da soma, inseriu aqui mais uma linha para mim. Então isso te poupa um tempo, te poupa um trabalho. Nada impede também de você inserir embaixo e depois só se lembra de corrigir a fórmula, tá? Para excluir, eu marco a linha toda e vou com Ctrl- aqui no meu teclado, ou Ctrl Z para desfazer. No menu Página Inicial, eu tenho a opção Excluir linhas da planilha. Dá no mesmo. Então essa aba Expostos e Atividades é uma exigência também normativa, por isso que ela está aqui, e também ela é útil para nós, porque a gente pode batendo o olho e saber quantos empregados tem, quantas funções tem, o que cada função faz. Processos e ambientes têm o objetivo de apresentar o layout daquele estabelecimento de uma forma resumida. Não de uma forma detalhada, mas de uma forma resumida, que a gente permita entender qual é o tamanho daquela área, quais são os prédios que tem ali. Então é para isso que está isso aqui, ok? Me lembrei de um detalhe. Sobre avaliações quantitativas, o pessoal me pergunta muito isso. Mas, professor, eu não deveria inserir as avaliações quantitativas aqui no inventário? Qual é o problema do inventário? Como eu já falei na aula anterior de imprimir, o inventário já tem muita informação. Se você for colocar os resultados das medições aqui, pode ser que isso aqui fique com ainda mais informação. Então, uma forma alternativa é você colocar o resultado das avaliações em expostos e atividades, aqui nesse item, tá? Nada, não está errado você colocar aqui no inventário.
Você pode colocar, por exemplo, quando tiver ruído, você pode colocar entre parênteses aqui, ó, na coluna C, que é a coluna da indicação do perigo, você pode colocar entre parênteses aqui quantos decibéis deu aquela função. Mas geralmente as medições de ruído, elas são análises mais detalhadas, que vão envolver medidas em vários horários do dia. Então pode ser que você tenha que colocar aqui só uma média ou só um resumo, e aí depois, com um anexo do seu PGR-TR, até você pode colocar o teu relatório de ruído completo. As duas formas de fazer está correto, não tá equivocado. Você pode colocar aqui em expostos, você pode colocar aqui no inventário. Eu recomendo colocar aqui, para não deixar um inventário tão carregado de informação. Bom, processos e ambientes eu já falei. Aqui a matriz de risco que a gente usa é a ABS 8800, tá? Que ela vai trabalhar com severidade e probabilidade, 3 níveis de severidade, 3 níveis de probabilidade. E aí temos o nosso inventário, temos o nosso plano de ação e temos aqui análises de acidentes. A NR31, ela exige que o PGR-TR também contemple as análises de acidentes de trabalho. Isso é diferente da NR1. Na NR1, a análise de acidente é outro documento à parte do PGR. Já a NR31, isso eu não gostei disso, foi algo que achei que não ficou legal, mas a NR31 colocou as análises de adoecimentos e acidentes dentro do PGR-TR. Então é por isso que, diferente dos modelos que você tem no PGR na prática, no pendrive PGR na prática, aqui no pendrive PGR-TR NR31, a aba Análise de Acidentes está aqui incluída. E, para te ilustrar como se faz uma análise de acidentes, eu coloquei aqui essa tabela com umas informações que eu peguei de análise de acidentes realizadas por auditores fiscais do trabalho em situações de lavoura. Então, quando você for fazer a sua análise de acidentes, você pode seguir essa estrutura, essa lógica de análise de acidentes. Um título, data e hora do acidente, o local onde aconteceu, informações sobre o acidentado, o resumo dos fatos, os fatores que contribuíram para o acidente e aqui as medidas a serem tomadas. Muito importante, a análise de acidente de trabalho não pode concluir que a culpa é do trabalhador. A análise de acidente de trabalho deve apontar o que a empresa precisa fazer para evitar que aquele acidente se repita. Porque se a conclusão, isso era uma coisa muito comum no passado, de concluir que foi um ato falho do trabalhador. Se essa for a conclusão, a empresa não tem que aprender nada. A culpa é sempre do trabalhador, os acidentes vão continuar acontecendo. Então, a conclusão da sua análise vai sempre ser o que a empresa precisa fazer para que isso não se repita. Tudo bem? E é isso que você vai perceber quando você lê esse texto aqui. Bom, voltando aqui para a estrutura da nossa planilha, então. E nós temos também a aba auxiliar, que só serve basicamente para trazer os tipos de riscos que vão alimentar aqui essa minha estrutura aqui de validação de tipos de agentes. Para você poder alterar o zoom, aqui eu estou com muito zoom na minha planilha, mas para você reduzir isso, você tem essa seleção aqui no Excel, onde você pode ir controlando isso daqui. Tudo bem? Ok. Então, a gente falou sobre a estrutura do PGR-TR. Na próxima aula, eu quero falar com você
sobre essas colunas aqui, qual é o papel delas. Tudo bem? Ok, a gente se vê daqui a pouquinho então na próxima videoaula. Muito bem. O título dessa aula é As Duas Colunas Misteriosas, que são essas colunas aqui na aba Inventário. As colunas essas que têm um papel importante na automação de parte do meu plano de ação. O que essas colunas aqui, por que elas estão aqui? O que elas fazem? Elas fazem com que o preenchimento dessas duas primeiras colunas do plano de ação aconteçam de forma automática. À medida que você identifica aqui quais são os perigos, riscos que necessitam de uma ação, automaticamente eles vêm para cá, aqui para o plano de ação. As colunas, a partir da coluna D, nas colunas E em diante, você que vai preencher, você que vai atualizar, com exceção do status. O status também é automático, aqui tem fórmulas. Mas da coluna E até a coluna N, são informações que você vai carregar. A coluna O, a coluna P e a coluna C e a coluna D são fórmulas, sendo que a coluna C e a coluna D dependem do que está acontecendo aqui na coluna AA e AB aqui do inventário. Então aqui tem, principalmente na coluna A, uma lógica que vai contar, digamos assim, sempre que você indicar um sim aqui, tá? Veja, só precisa fazer plano de ação para os riscos, ou melhor, não precisa fazer plano de ação quando você tiver um risco muito baixo, ou seja, aquele risco já está controlado, ou um risco muito alto. Por quê? Se o risco for muito alto, é grave e iminente, é para parar a atividade na hora. Não é para você fazer plano de ação, certo? Se você vier aqui na matriz de risco, de acordo com a combinação de severidade e probabilidade, a matriz vai nos trazer uma indicação do que fazer. Então, quando o nível de risco é trivial, olha a indicação. Esses riscos são considerados aceitáveis. Nenhuma ação adicional é necessária. Se o risco é tolerável, também não são necessários controles adicionais, a menos que possam ser implantados a um custo muito baixo. Você só vai, de fato, agir, ou seja, fazer um plano de ação, quando você tiver um risco moderado ou substancial. E como eu disse, no intolerável você vai parar a atividade na hora, não é nem para fazer plano de ação. Tudo bem? Então, a planilha está funcionando de forma automática, de acordo com a sua seleção, aqui na parte da avaliação dos riscos, de acordo com a sua seleção, a resposta aqui ela é automática. Essas colunas O e P trazem a resposta automática. Então, para esse primeiro perigo-risco, nesse exemplo, eu disse que a severidade era prejudicial, a probabilidade é altamente improvável, e aí a combinação desses dois me traz pela matriz de risco um nível de risco tolerável. Essa coluna N, ela também é uma fórmula, ela também é automática. Então você só precisa alterar a coluna I e a coluna K. A coluna N ela vem de forma automática, de acordo com o comando da minha matriz de risco. Se esse risco aqui, então, for tolerável ou trivial, eu não preciso fazer um plano de ação. Então, esse perigo e risco não vai vir aqui para o meu plano de ação. Por outro lado, vamos alterar aqui a severidade para extremamente prejudicial. Opa, aqui já deu sim e aqui já deu 1. Logo, eu preciso fazer um plano de ação. E aí, esse primeiro perigo, risco,
que é no caso a gerente de fazenda, perigo, postura de trabalho, ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Muito importante, você só vai preencher o plano de ação daqui até aqui depois que você tiver feito o seu julgamento, né? A sua avaliação de riscos. Porque perceba, como eu inseri aquela linha aqui, o que aconteceu? Ele inseriu uma linha aqui em cima e essa ação aqui, que era para o risco de baixo, ficou na linha de cima. Então, primeiro você faz toda a sua avaliação de risco, só para depois você fazer o seu plano de ação. Então, eu vou voltar aqui. E aí o nosso plano de ação volta a estar como estava antes. Certo? Então você entendeu que o papel dessas duas colunas misteriosas aqui é fazer com que o plano de ação funcione de forma automática, as colunas C e D. Ah, professor, eu achei isso muito confuso. Eu prefiro copiar na mão. Eu prefiro não usar isso daqui e para aquelas ações que eu identificar que precisa do plano de ação, eu vou copiar na mão, não tem problema. Você pode até excluir. Vou dar um Ctrl menos aqui para excluir essas colunas. Olha o que vai acontecer. Fica tudo zerado aqui, certo? Você pode simplesmente copiar a atividade e o perigo aqui, manualmente, certo? Porém, isso vai te dar um trabalho a mais. Então foi para isso que nós criamos essa lógica dessas duas colunas misteriosas, como eu disse. Dei um Ctrl Z aqui para desfazer e volta tudo aqui, tudo bem? Só que tem um problema. O fato de existir essa coluna aqui faz com que você tenha que ter alguns cuidados na hora de editar aqui a sua matriz de risco. Por exemplo, eu vou aqui na atividade gerente da fazenda, na função gerente da fazenda, atividade de condução de veículo, eu vou inserir uma linha aqui, ó. Porque eu quero inserir um novo perigo que eu não tinha percebido antes, que agora tem. Perceba que quando eu faço isso, eu preciso ter o cuidado de corrigir aqui nas duas colunas misteriosas. Porque a primeira coluna e a segunda, elas têm uma lógica. Então eu preciso garantir que essa lógica vai estar funcionando. Então você tem que tomar o cuidado de sempre que você insere linhas aqui, tem que tomar o cuidado de garantir que essas colunas misteriosas também estão funcionando corretamente. Então aqui no caso eu inseri uma linha, então tem que tomar alguns cuidados para fazer funcionar. Primeira coisa, eu sempre recomendo que você insira linhas pelo meio, tudo bem? Isso já vai facilitar boa parte dos problemas. Depois eu vou selecionar da coluna C até a coluna P, vou dar Ctrl C, vou posicionar naquela linha ali que eu inseri, vou dar Ctrl V, para ele trazer toda a minha lógica, e depois você vai editar. E aqui você tem que arrastar para baixo, para ele puxar também aquela lógica, para essa célula que ficou vazia. E aqui, o que tem que aparecer aqui? Exatamente o que está aqui, tá? Para poder fazer com que o plano de ação seja alimentado corretamente. Então, é assim que tem que ficar. Tudo bem? Então, nessa aula, deixa eu marcar aqui, excluir essa linha. Nessa aula você entendeu para que servem essas duas colunas misteriosas. Eu te mostrei que se você achar isso aqui muito complicado, você não precisa usar, porém aí no caso, você vai ter que preencher essas duas colunas aqui manualmente. Se você entendeu como usar, está tranquilo com isso, mantenha isso aqui, só toma cuidado de quando você mexer nessa estrutura aqui, tome o cuidado para corrigir também essas duas colunas aqui, tudo bem? Então é isso. Na próxima aula, eu quero falar um pouquinho para você sobre essas colunas aqui e como que você
vai incluir funções, e dentro das funções incluir atividades. Que cuidados você tem que tomar para que tudo funcione corretamente. Até a próxima aula. Como editar o inventário? Esse é o objetivo dessa aula. Na aula anterior, a gente falou sobre essas duas colunas misteriosas aqui. Nessa aula, eu quero apresentar, discutir com um pouco mais de detalhe como que você vai editar o seu inventário. Bom, quando você quiser simplesmente editar os textos sem preocupação com a estrutura, não tem nenhum grande problema, tá tudo bem. A questão é, quando você precisa inserir atividades, funções, porque se você for inserir uma atividade aqui, é tranquilo. Se você for inserir um setor novo aqui, é tranquilo. Lembrando sempre de inserir entre, nunca inserir nas bordas para facilitar. Agora, quando você vai inserir aqui, você tem que tomar alguns cuidados, principalmente porque a planilha ela tem algumas lógicas que funcionam com fórmulas. Dependendo de como você faz isso, as fórmulas podem não funcionar. Então, nessa aula, eu quero passar algumas dicas de como fazer tudo isso funcionar de uma forma mais tranquila, tá? Esse é o objetivo dessa aula. Então, a primeira dica que eu dou para você é que você sempre, na hora de copiar, você tente pegar um bloco de informações que já tenha uma estrutura do jeito que você quer. O que eu quero dizer com isso? Suponha que você queira colocar aqui embaixo, você quer colocar uma nova função. Então aqui você quer colocar uma nova função, porque no Seringal que você está fazendo a sua consultoria, tem uma função lá que não tem aqui, por exemplo. O que você vai fazer primeiro? Tenta olhar para as funções que já tem aqui em cima e tenta ver aquela que é mais próxima, é mais parecida. Porque como que está organizada essa estrutura aqui? Para cada função, nós trazemos aqui abaixo a função e a atividade. Porque a mesma função pode fazer duas atividades diferentes com perfil de perigos e riscos diferentes. Então, por isso que você vê aqui, às vezes, operador de máquina, duas atividades. Almoxarife, duas atividades. Assistente financeiro só tem uma atividade. Analista administrativo só tem uma atividade. Então, tenta mais ou menos pegar pela estrutura mais próxima, tá? Então, suponha que você vai fazer uma função que você achou que a estrutura é mais parecida aqui com a estrutura do motorista. Então, nós temos aqui uma função que tem duas atividades e dentro de cada uma delas temos 3 perigos e riscos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a primeira linha e arrastando com o mouse eu vou até o limite ali daquela função que eu quero. E ao copiar a linha inteira, eu já copiei aqui ó, as minhas duas colunas misteriosas, percebe? Ctrl C para copiar. Vou até lá embaixo. E selecionando a célula. Como eu copiei a linha inteira, é muito importante que eu esteja selecionado na coluna A. Se eu tentar colar isso na coluna B, vai dar erro. Tudo bem? Porque o Excel tem um determinado número de colunas, e eu estou tentando colar a partir da coluna B, vai ficar faltando uma coluna. Então, como eu copiei a linha inteira, eu tenho que estar sempre na coluna A na hora de colar. Vou dar Ctrl V. E ele vai colar para mim. E aí ele já vai trazer a lógica toda funcionando. Perceba que a minha planilha terminou na necessidade de ação de número 20. E ao colar desse jeito, ela já traz a lógica aqui toda funcionando. Inclusive, esses links aqui de baixo
já estão todos apontando corretamente. E aí o que você vai fazer é editar simplesmente a função, as atividades, os perigos e riscos. Se você quiser inserir um perigo aqui a mais, suponha que para essa primeira atividade tenham 4 perigos, você vai inserir como eu fiz na aula passada, inserindo entre. Caso você queira excluir, você seleciona qual você não quer e dá Ctrl- para excluir a linha. Tudo bem? Então, fazendo dessa forma, você vai garantir que a inserção de novas funções vai ocorrer de uma forma que a planilha vai funcionar corretamente, tá? Ok. Na próxima aula, deixa eu excluir isso daqui. Na próxima aula, eu quero falar um pouquinho sobre o funcionamento da lógica aqui nessa parte da avaliação dos riscos. Até já. Muito bem. Nessa aula, eu quero falar um pouco sobre a lógica aqui nessa parte de avaliação de riscos. Deixa eu dar mais um aqui para a gente focar no que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos lá para cima da nossa planilha. Bom, ok. Hoje eu quero cobrir mais até a coluna P. O nosso inventário, ele está organizado por função e depois por atividade. Como eu disse na aula passada, uma mesma função pode exercer várias atividades, com perfis de perigos diferentes. Isso que é o importante. Pode ser atividades, porque 2 atividades distintas, mas com o mesmo perfil de risco, para a gente profissional SST, pode não importar tanto. Agora, se ele faz 2 atividades distintas, com perfil de riscos distintos, isso que importa. Então, por exemplo, aqui o gerente está fazendo, ele tem funções administrativas que ele tem um problema ali de ergonomia, que tem que ser atentado, um perigo de ergonomia. Mas ele pode fazer outras funções que vão ter perfis de perigos diferentes. Então, por isso que quando você for fazer o seu inventário, você tem que atentar a isso. Então, primeiro a função atividade, depois o perigo no sentido da fonte, tá? O perigo enquanto fonte do risco, depois as lesões ou agravos, tudo isso aqui, pessoal, seguindo lá o que determina a norma. Depois a fonte ou a circunstância, indicar se é evento perigoso, incidente, se é exigência da atividade ou se é exposição ocupacional. São essas 3 opções para fontes ou circunstâncias. E aí depois você vai indicar o tipo de agente. Isso aqui não é uma exigência normativa, mas meus alunos sempre pediram para ter isso aqui no inventário. Então, para isso que está aqui essa coluna aqui. Aqui é uma caixa seletora que vai puxar dessa aba aqui auxiliar, tá? Aqui nas medidas de prevenção, você vai colocar as medidas existentes hoje naquele estabelecimento. Então você vai listar aqui e depois você vai julgar se essas medidas são suficientes ou não. E esse julgamento, ele se comunica com a sua avaliação de riscos aqui. Então, se aqui você diz que sim, as medidas são suficientes, então a tua conclusão da avaliação do risco ou é tolerável ou é trivial. Se você diz que não, a sua conclusão é ou é moderado ou é substancial. Como eu expliquei em aula anterior, você nunca vai concluir que o risco ele é intolerável. Porque se ele é intolerável é para parar a atividade, não vai perder tempo fazendo plano de ação, fazendo inventário. Tudo bem? Perceba que aqui, entre a coluna I e a coluna N, tem algumas colunas ocultas. Eu vou selecionar da coluna I até a coluna N, clico com o direito do mouse, reexibir, e eu tenho aqui revelado a lógica por trás da planilha. Isso é algo que você não precisa mexer. O que essa lógica está fazendo é, de acordo com a sua seleção de severidade,
ele está transformando isso em números, e aí ele vai lá na matriz de risco, na aba matriz de risco, traz uma resposta, que é o nível de risco, e aí depois ele transforma isso de novo em texto aqui. Isso é algo que você não precisa editar, mas é importante que você saiba que você tem isso aqui, porque se você está editando, como eu mostrei na aula anterior, se você está editando o perfil de perigo-risco e você insere uma linha aqui, essa lógica ela não vem sozinha. Então é por isso que você tem que copiar, igual eu mostrei na aula anterior. Copiar tudo, tá? E colar na linha de baixo, tomando cuidado com as duas colunas misteriosas, conforme a gente viu na aula passada, tá? Então é por isso que eu estou te explicando isso daqui, para você saber que tem isso daqui e saber que tem que editar a estrutura da planilha com certo cuidado, tá? Vou deletar aqui e vou ocultar de novo isso daqui, porque eu não tenho necessidade de mostrar isso aqui para o meu cliente. Isso aqui é uma coisa nossa para fazer a planilha funcionar de forma inteligente. Para ocultar, eu seleciono a coluna J, clico com o direito, mando ocultar, seleciono as colunas L e M, clico com o direito, mando ocultar, e ocultou ali as minhas colunas. A resposta da matriz de risco também é uma fórmula, está puxando também lá do meu comando da matriz de risco, tá? O texto que está aqui, e aí se é necessário o plano de ação ou não, de acordo com o resultado também aqui do nosso plano de ação. Tudo bem? Então, essa é a lógica de funcionamento dessa parte de avaliação de riscos, e lembre-se de tomar cuidado com isso daqui quando você estiver alterando a estrutura aqui do seu inventário. Ok? Bom, um último aviso, caso você tenha qualquer dúvida na operação dessa planilha, dúvida essa que não tenha sido respondida aqui nessas videoaulas, não se esqueça aqui de mandar um e-mail para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, para poder, porque dependendo da sua dúvida, eu posso gravar um vídeo aprofundando um pouco mais essas questões. Tudo bem? Era isso, e a gente se vê logo logo numa próxima videoaula. Até já!